Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui no mesmo canal, no mesmo local, no mesmo perfil, para falar sobre uma mensagem simples, direta, objetiva, que vai nos ajudar a entender mais como nós podemos transbordar de Deus. Deixa eu tomar aqui a minha água, enquanto o pessoal vai entrando, para que a gente possa começar, ok? Vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar sobre a importância de ter a consciência de que nós somos chegados de Deus, nós somos próximos de Deus. Quer dizer, nós somos a partir do momento que recebemos Jesus. Se você não tem Jesus na sua vida, você ainda está distante de Deus, ainda está distante, mas ainda há tempo de você receber Jesus na sua vida, reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador e tornar próximo de Deus. Apenas através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. É muito importante a gente ser próximo de Deus, muito importante. E eu gosto de pensar um pouco sobre o facto de que no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam ser próximas de Deus. Antes existia o templo, né? O tabernáculo, né? O templo, e ali tinha vários níveis. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, e o lugar mais íntimo do templo era o Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos tinha um véu que separava, e depois quando a pessoa ultrapassava aquele véu, que normalmente não era qualquer pessoa, era só o sumo sacerdote, poucas vezes, de vez em quando ele ia lá com a cordinha amarrada no pé, porque se ele não estivesse bem, a presença de Deus o consumia, e a única forma de tirá-lo era puxando para fora através da cordinha. Então, naquela época existia uma separação entre o homem e Deus, devido ao pecado, porque antes, lá no Jardim do Éden, Deus vinha na viração do dia para se relacionar com o homem, para falar com o homem. Então o objetivo de Deus sempre foi a intimidade, mas num determinado momento, através de uma escolha, o homem peca, e através do pecado ele cria, de certa forma, uma separação com a presença de Deus. Ele se torna distante. A partir dali, o objetivo de Deus era que o homem pudesse se tornar chegado da presença de Deus novamente. Era restaurar essa intimidade, restaurar essa comunhão. Então o objetivo central de Deus sempre foi, sempre será a intimidade, a proximidade. Lá em Salmo 148, versículo 14, diz que Deus exalta o seu povo. Qual povo? O povo que lhe é chegado. E eu acho interessante porque nessa época as pessoas ainda eram um pouco distantes, né? Não tinham muita intimidade, porque existia uma separação entre o homem e Deus. Existia um véu que separava o homem da presença de Deus, do lugar do Santo dos Santos. Nós vimos até um exemplo em que uma pessoa estava carregando a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, representava a presença de Deus. E essa pessoa estava carregando, ela vê que a arca vai cair e ela toca na arca. E naquele exato momento ela morre. Porque o homem não podia tocar na presença de Deus, não era digno de tamanha proximidade. O ser humano foi feito para estar na presença de Deus, mas devido ao pecado, tornou-se impossível, incapaz. Nós vemos Moisés, que vê a sarça ardente, Deus diz assim, tire as sandálias dos pés, mas Deus não falou, aproxime-se até aqui ao fogo, até essa sarça ardente, não. Deus falou assim, tira as sandálias dos pés e fique aí, observe daí. Então Moisés, de certa forma, teve um contato com a presença de Deus de uma forma distante. Ele viu um pouco distante, ele se aproximou
Ele se tornou chegado, mas não foi muito próximo. Não foi a ponto de ter muita intimidade. Ele se tornou chegado, porque a Escritura até fala que o rosto de Moisés brilhava, porque ele teve um contato com a presença de Deus, de uma forma meio afastada, de uma forma um pouco distante, mas ainda assim, para aquela época, para aquele contexto, comparado com as outras pessoas, aquilo foi muito chegado, muito próximo. E Moisés teve o seu poder engrandecido, tornou-se influente, tornou-se um grande homem de Deus, muito usado por Deus. E eu acho interessante isso, muito interessante. Eu acho que a gente precisa refletir sobre esse assunto, até porque está lá em Hebreus, no capítulo que fala sobre os heróis da fé, que nos mostram que mesmo essas pessoas distantes, entre aspas, mesmo essas pessoas do lado de fora do véu do templo, foram pessoas que tentaram se aproximar de Deus, tentaram se achegar a Deus. E porque eles fizeram isso, porque existia esse esforço, Deus os usou de uma forma poderosíssima. Deus os usou de uma forma incrível. Pessoas que não estavam tão próximas, porque não era possível. Agora, o que eu quero que você pense é que agora, quando Jesus morre ali na cruz e grita Tetelestai, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que já não há mais separação entre nós e a presença de Deus. Isso quer dizer que agora nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. Deixa eu verificar aqui o versículo para não me enganar. Efésios 2, capítulo 17. Diz que antes nós estávamos longe, distantes. A gente via de uma forma distante. Agora nós temos livre acesso. Agora nós estamos próximos. Antes o Espírito Santo agia de fora para dentro. Agora pode agir de dentro para fora. Somos moradas de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Antes o templo, a presença de Deus estava no templo depois do véu. Mas a obra de Jesus rasga o véu de cima a baixo. E o templo passa a ser nós. A presença de Deus passa a estar em nós. Isso quer dizer que onde nós estamos, a presença de Deus também está. Onde nós vamos, a presença de Deus vai. Agora, a grande questão é, por que aquelas pessoas distantes do Velho Testamento fizeram coisas incríveis, mas nós, tendo a presença de Deus em nós, não fazemos coisas tão incríveis? Por que a nossa mente não está aberta para a possibilidade de experimentarmos o sobrenatural de Deus? Hoje é mais fácil. A Escritura diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Lá em Romanos 8, versículo 26 e 27 diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, porque nem mesmo nós sabemos orar como convém. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita no nosso interior e nos ajuda. Nos ajuda a viver uma vida poderosa, uma vida cheia de Deus, uma vida do transbordo de Deus, uma vida que experimenta o sobrenatural de Deus. A grande questão é, por que aquelas pessoas do Velho Testamento, não tendo o Espírito Santo morando dentro delas, fizeram coisas incríveis? E por que hoje as pessoas, tendo o Espírito Santo morando dentro delas, não faz coisas assim tão incríveis? Tudo tem a ver com a nossa mentalidade, com a nossa fé. Nós precisamos olhar para o Velho Testamento, para os grandes homens e mulheres de Deus, para os heróis da fé, e pensar, Deus fez com eles. Era muito mais difícil e Deus fez. Por que Deus também não pode fazer comigo? Eu vou abrir a minha mente, eu vou abrir o meu coração, eu vou me tornar próximo de Jesus, vou me aproximar da presença de Deus, porque Deus também pode fazer coisas incríveis na minha vida. Talvez Deus não vai fazer com que a sua terra seja
curada, para que você produza muitos frutos, para que a sua videira dê frutos, para que as suas plantações possam prosperar, crescer, para que o gafanhoto, o migrador, o cortador não coma as suas plantações. Talvez Deus não vai fazer isso porque você não tem plantações, mas talvez Deus possa fazer milagres no seu emprego, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, nos seus investimentos, na forma como você se relaciona com os outros. Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer maravilhas, prodígios, coisas incríveis. Se aquelas pessoas que estavam vendo Deus de uma forma limitada, de uma forma distante, de uma forma longe. Lembra? Lá em Efésios 2 diz que antes nós estávamos longe, agora nós estamos próximos e temos acesso ao Pai. Se aquelas pessoas fizeram coisas incríveis, se Deus fez milagres, prodígios e maravilhas, se Deus fez coisas inacreditáveis com grandes homens e mulheres de Deus do Velho Testamento, Deus também pode fazer conosco e agora é mais fácil. Então eu quero que você abra sua mente hoje para ter essa consciência. Agora é mais fácil, agora não ficou mais difícil, agora nós temos o Espírito Santo. Agora nós temos a presença de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita no nosso interior. Nós temos livre acesso à presença de Deus. A Escritura diz em Salmo 148, versículo 14, que Deus exalta o poder do seu povo, povo que lhe é chegado. Se Deus considerou aquelas pessoas chegadas, e Deus os exaltou, fazendo com que eles conquistassem terras, fazendo com que eles conquistassem territórios, fazendo com que eles vencessem diante de povos inimigos, fazendo com que as plantações deles pudessem dar frutos, fazendo com que pessoas pudessem prosperar em tempo de crise. Se Deus fez com eles, Deus pode fazer hoje conosco. Se Deus os considerou achegados, se Deus os considerou próximos, mesmo havendo um véu que separava eles da presença de Deus, se mesmo assim Deus os considerou próximos, hoje eu e você, com a presença de Deus, tendo livre acesso à presença de Deus, somos muito mais próximos. Então Deus pode sim exaltar o nosso poder, Deus pode sim nos levar a uma prosperidade emocional, uma prosperidade na família, uma prosperidade nos negócios, uma prosperidade intelectual, uma prosperidade de inteligência, de sabedoria. Deus pode nos fazer destacar na sociedade. Ser crente, ser bênção, não é apenas na igreja, não é apenas servindo lá no departamentozinho, na areazinha, cumprimentando as pessoas, apertando uns botões, servindo alguma coisa, limpando a igreja. Não é apenas isso. Ser bênção envolve tudo na nossa vida, inclusive na sociedade. Sermos bênção na sociedade, transbordarmos de Deus na sociedade. A gente se enche de Deus e transborda aonde quer que a gente vá. Se a presença de Deus está em nós, significa que a nossa presença é um anúncio da presença de Deus chegando também. Aonde nós vamos, a presença de Deus vai. Se a presença de Deus está em nós, se nós somos templos do Espírito Santo, se o Espírito Santo está em nós, a Escritura fala, os sinais seguirão aqueles que creem. Não é porque nós somos especiais, porque recebemos Jesus, não. Os sinais seguirão aqueles que creem, porque aqueles que creem estão carregando a presença. E aonde a presença está, algo muda. Aonde Deus vem, algo muda. Algo se transforma. A Escritura nos fala sobre um momento em que as pessoas colocaram, tinha lá um Deus chamado Dagon. Esse Deus chamado Dagon era um Deus grande. Mas as pessoas não sabiam bem onde colocar a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança simbolizava, representava a presença de Deus. E eles colocam a Arca da Aliança próximo a esse Deus Dagon, a essa estátua. E quando essas pessoas acordam, elas veem que a estátua estava prostrada. E as suas mãos estavam quebradas. A mão fala de poder. A presença de Deus lança fora
tudo de mal. Não há nenhum poder que resista à presença de Deus. Nada pode resistir à presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, vai haver liberdade, vai haver poder, vai haver paz, vai haver unção, vai haver transformação. Então, se nós carregamos a presença de Deus, nós precisamos entrar em crise no ponto de vista positivo e analisar se Deus fez com as pessoas do Velho Testamento que eram distantes e Deus as considerou próximas, Deus também pode fazer comigo. Porque eu agora tenho livre acesso à presença dele, eu posso ser próximo de Deus. Agora, o que pode impedir que isso aconteça? O que pode impedir é a gente não transbordar de Deus, é a gente não se encher de Deus. Agora, se a gente se encher de Deus e transbordar de Deus, então a nossa presença vai ser a presença de Deus. Onde a gente entrar, a presença de Deus também vai entrar. E lembra, a presença de Deus, quando está em algum lugar, quando a presença de Deus chega, tudo se transforma. Às vezes a gente não tem essa mentalidade, às vezes a gente não para pensar, às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós nos sentimos que não estamos preparados. Mas a verdade é que nós já temos tudo o que é preciso para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Já não há mais separação entre nós e Deus. Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Escritura fala que o Espírito Santo é nosso ajudador. Então, se a gente não sabe fazer algo, o Espírito Santo pode nos ajudar. Nós precisamos confiar e nós precisamos também nos entregar e nos encher de Deus de forma que o Espírito Santo possa nos tomar por completo e nos levar a experimentar um transbordo de Deus nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos distantes. A Escritura fala lá em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 17, diz que antes nós estávamos longe, agora estamos próximos e temos livre acesso à presença de Deus. Em Colossenses 3, em Colossenses 3, versículo 3 diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso quer dizer que eu e você estamos demasiado próximos de Deus para nos sentir abandonados, para nos sentir sozinhos. E se nós estamos próximos, assim tão próximos, e se Deus diz que exalta o poder do seu povo, do povo que lhe é chegado, então nós temos tudo o que é preciso para experimentar uma exaltação do poder, para experimentar o sobrenatural de Deus, para experimentar um transbordo de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos próximos dele, nós temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus. Então é muito importante eu e você termos essa consciência, a consciência de que nós precisamos estar próximo de Jesus. O objetivo de Deus sempre foi a proximidade, sempre foi a intimidade. Lá no jardim, na viração do dia, Deus vinha para falar com o homem. O objetivo de Deus sempre foi esse. Sempre foi que a gente possa estar na sua presença. E quando a gente está na presença de Deus, quando a gente se torna próximos de Deus, quando a gente se torna chegado de Deus, coisas incríveis acontecem. Nós podemos experimentar um transbordo dele nas nossas vidas, porque a presença de Deus é como se fosse um perfume. É como se fosse algo diferente em que, no momento que a gente se aproxima dele, a nossa vida transforma. Os dragões que estão nas nossas vidas, aquilo que está de mal, aquilo que está incorreto, aquilo que está ruim na nossa vida, deixa de ter poder. Cai por terra, vícios, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Todo mal cai por terra diante da presença de Deus, mas nós precisamos nos tornar chegados dele, porque quando a gente se torna chegado dele, ele exalta o poder do seu povo. Ok, pessoal? Muito obrigado novamente pela atenção, lembrando que todos os dias a gente está aqui falando sobre uma mensagem nova, uma mensagem simples, objetiva, que vai te ajudar a abrir a sua mente para que você possa experimentar um transbordo de Deus na sua vida. Considere interagir aqui com esse vídeo, compartilhar com seus amigos e, como sempre, eu te espero amanhã para mais um dia aqui do transbordo de Deus. Muito obrigado novamente pela atenção. Deus abençoe.